irmãos, então nós vamos para a nossa pergunta de hoje. Qual que é a pergunta de hoje, então? Somos justificados pela crença na doutrina da justificação pela fé? O que os irmãos leram aí do texto? O que os irmãos entenderam desta pergunta? Nós somos justificados pela nossa crença na doutrina da justificação pela fé? Sim ou não? Perfeito. Exatamente. Essa é a resposta da pergunta. Somos justificados pela crença na doutrina da justificação pela fé? Não. Apesar de a fé requerer um objeto, a saber, Cristo, nós somos justificados pela fé nele e não em todos os detalhes dessa doutrina. Nossa fé em Cristo nos justifica. Esse é o resumo da doutrina da justificação pela fé. Só que não é o fato de nós sabermos com precisão os detalhes dessa doutrina que nós somos justificados diante de Deus. Pelo contrário, é quando nós depositamos a nossa fé em Cristo e dele então nós recebemos a justificação e o perdão dos nossos pecados. O que nós vimos até aqui com relação à fé, nas 4 lições anteriores? Na nossa primeira lição nós vimos que o pior pecado é o pecado da incredulidade. Os irmãos estão conseguindo ler? Está pequeno a letra? Está dando para ler? É. Eu acho que ficou pequeno. Na próxima eu vou colocar a letra um pouco maior. Mas nós vimos que para nós apreciarmos o valor da fé, nós precisamos entender a hediondez da nossa incredulidade. Só quando nós reconhecemos o problema da incredulidade é que nós podemos apreciar o remédio que é a fé que Deus nos concede. Então entendemos o perigo, o problema do pecado da incredulidade, nós somos levados a entender a importância da fé. Mas então o que é a fé salvadora? Nós vimos que a fé é o descanso em nosso Deus fiel, baseada em Cristo Jesus, possibilitada pelo Espírito Santo. E nós vimos então que é uma obra da Trindade para nos salvar. Nós cremos em Deus com base nos méritos de Cristo, por uma fé que é operada pelo Espírito Santo. E ela nos leva à serenidade na nossa forma de viver. Uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, nós descansamos nele, essa fé conduz a forma como nós vivemos a nossa vida cristã. Qual então é a origem da fé? Nós vimos que a fé é um dom sobrenatural e delegado de Deus. Ela não surge da nossa força, não surge da nossa vontade, mas é o próprio Deus que opera em nós de forma sobrenatural a fé e nos concede isso que nós chamamos de a fé habitual. O que os irmãos lembram que é a fé habitual, que nós definimos nessa lição de número 3? O que é a fé habitual e o que é a fé atual? Nós vimos esses dois conceitos na nossa lição de número 3. São conceitos importantes. Nós enfatizamos bastante essa distinção. Então vamos lembrar lá, irmãos. O que é um hábito? Um hábito é uma disposição para algo. Nesse sentido, Deus nos concede a disposição para crer. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não temos condições de crer por nós mesmos, mas Deus vem até nós e nos dá a fé habitual, nos concede a disposição e a capacidade de abraçarmos a Cristo Jesus. É isso que nós chamamos de a fé habitual. Nós temos a fé atual, ou seja, a atualização desse hábito, quando nós colocamos essa fé em prática, em ato. Isso significa se apropriar de Cristo como sendo o nosso Salvador. Então, sempre que nós fazemos atos de fé, nós cada vez mais nos apropriamos da pessoa de Cristo Jesus. Nós vimos até a questão da união com Cristo nessa lição. A ideia é que Cristo se une a nós antes que nós tenhamos a condição de nos unir a Ele, mas então nós respondemos confirmando, selando essa união com Cristo. É isso que nós vimos sobre a origem da fé. A fé habitual é o dom delegado por Deus, nós recebemos a fé habitual e ela então é colocada em prática. Então, se os irmãos puderem, anotem esses conceitos, se não em um papel à parte, podem anotar no livro mesmo, mas são conceitos importantes que vão sendo retomados ao longo das nossas lições. Depois nós vimos a questão da sobrenaturalidade da fé. Não só o desejo, a própria capacidade.
de crer em Deus. Tudo aquilo que envolve se apropriar de Cristo. Qual que é a ideia? O morto não tem o desejo nem as condições de se apropriar de Cristo. Ele é avesso a tudo aquilo que se chama Deus. Uma das coisas que Deus nos faz quando Ele nos regenera é nos conceder o desejo de voluntariamente nos apegarmos a Cristo. Mas envolve também o intelecto, por exemplo. A noção intelectual de que eu preciso me apegar a Cristo como sendo o objeto da minha fé. Então envolve uma obra completa. Envolve desejo, mas não é apenas o desejo, certo? Até a gente trabalhou um pouco dessa questão sobre responsabilidade humana, sobre soberania divina. Uma das coisas que Deus faz é nos habilitar a querer, mas também mais do que isso. E, quanto à sobrenaturalidade da fé, nós vimos que o Espírito nos leva a receber as Escrituras que são a revelação sobrenatural de Deus. E nós vimos duas questões nessa aula, que existe uma revelação que é natural e uma revelação que é sobrenatural. Quais são essas duas formas de revelação de Deus que nós vimos na lição de número 4? O que é a revelação natural? O que é a revelação sobrenatural de Deus? Distinção importante também, irmãos. Revelação natural e sobrenatural. Nós vimos que a revelação natural é aquela que nós temos acesso pela ordem criada por Deus de forma natural. Ou seja, o homem pode, à luz da sua reflexão sobre o universo, ao investigar o seu próprio coração, entender que existe um Deus. Essa fé natural pode salvar? Sim ou não? O que nós vimos? Sim ou não? Não, exatamente. Nós vimos que não. Perfeito. Exatamente. Então, aquilo que nós conhecemos de Deus naturalmente pode nos condenar, porque nós não respondemos de forma correspondente a essa revelação natural, mas ela não pode nos salvar, porque nós precisamos daquilo que Deus nos revela sobrenaturalmente, que é registrado nas Escrituras, e por isso, quando Deus nos dá a fé pelo seu Espírito, nós recebemos essa revelação sobrenatural. E nesse sentido, a fé é sobrenatural. Isso. Ele sabe que existe um Deus e ele não vive exatamente, ele não consegue conformar a sua vida à vontade de Deus. Isso. Que salva. A sobrenatural pressupõe a natural. As Escrituras não gastam tempo, por exemplo, nos demonstrando a existência de Deus, porque ela já pressupõe que eu sei que Deus existe pela fé natural. É isso mesmo. E ela também aperfeiçoa a fé natural, no sentido de que a nossa fé natural é limitada, nós não conseguimos ter acesso completo à revelação de Deus, então ela aperfeiçoa esse conhecimento por meio da fé sobrenatural. Essa que é a ideia, certo? Então nós cremos nas Escrituras como revelação sobrenatural de Deus. E aí nós vimos uma outra distinção a partir disso, que é a de fé implícita e fé explícita. O que os irmãos se lembram dessa distinção? Fé implícita e explícita. Distinção importante também. O que significam esses termos? Fé implícita e fé explícita. O que significa algo ser implícito, irmãos? Quando nós dizemos que algo é implícito. Tem a ver com demonstrar, mas não simplesmente com a questão da vida. Qual que é a ideia aqui quando a gente fala de fé implícita e explícita? A fé implícita é quando eu digo que eu creio em tudo que a Escritura diz, ainda que eu não conheça cada parte que está escrita nela.
Então, por exemplo, eu não me lembro de todos os detalhes, de todas as histórias, mas uma vez que as Escrituras são a revelação de Deus, eu creio em todas essas coisas. O que é a fé explícita? É aí quando eu digo que eu creio explicitamente nas doutrinas específicas contidas nela. Então, por exemplo, quando eu falo que eu creio na ressurreição de Cristo Jesus, eu estou definindo a doutrina que eu creio. É uma definição explícita daquilo que eu creio. E por que essa distinção é importante? Nós vimos que ao longo da nossa vida cristã, nós não podemos dizer que nós conhecemos tudo aquilo que Deus nos revela pela palavra de Deus. Nós vivemos como peregrinos, estamos constantemente crescendo, mas há muitas coisas que nós cremos de forma implícita, sem conhecer com profundidade. Agora, existem verdades, só um momento, existem verdades que nós precisamos sim crer explicitamente que são absolutamente necessárias para a nossa salvação. Como, por exemplo, o fato de Cristo ser verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o fato de Cristo ter exercido seu ministério, morrido, ressuscitado, subido aos céus, são verdades que nós precisamos crer de forma explícita. Verdades que nós não podemos dizer que nós somos cristãos sem expressarmos essas verdades de forma explícita. É isso. Perfeito. Então, essa é a ideia. Nós precisamos que essas verdades sejam explícitas na nossa vida. Nós temos que ter fé explícita nesses que são considerados artigos centrais da nossa fé. Os outros, que em um primeiro momento fazem parte da nossa fé implícitas, da fé implícita, nós precisamos nos esforçar para que eles sejam cada vez mais explícitos, conforme a gente estuda, conforme a gente aprende, conforme nós vamos conhecendo mais a palavra de Deus. Aí essas coisas que antes eram implícitas vão agora se tornando cada vez mais explícitas. Mas quanto àquilo que é absolutamente necessário, elas necessariamente precisam ser explícitas. Essa é a ideia que nós vimos na semana retrasada. Certo até aqui, irmãos? Isso foi só um resumo do que nós vimos nas últimas semanas quanto às principais distinções, os principais pontos que nós estudamos. Tudo bem até aqui? Conseguiram refrescar a memória? Podemos avançar? Então vamos lá. Vamos só então voltar à nossa pergunta que nós fizemos hoje. Somos justificados pela crença na doutrina da justificação pela fé? Não. Apesar da fé requerer um objeto, a saber, Cristo, nós somos justificados pela fé nele, em Cristo, e não em todos os detalhes dessa doutrina. É importante nós nos lembrarmos daquilo que nós vimos na semana retrasada sobre fé implícita e explícita. É claro que as Escrituras nos mostram que a justificação pela fé é uma verdade que nós devemos crer. Mas não é porque nós não entendemos completamente tudo que ela nos diz, não é porque nós não explicitamente declaramos tudo que ela consiste, que nós não sejamos salvos. Há pessoas que, apesar de não entenderem completamente essa doutrina, não professarem todos os seus detalhes, são salvas porque elas creem em Cristo como objeto da sua fé. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Antes de continuarmos, questão importantíssima sobre a nossa fé, questão de classe de catecúmenos. O que é justificação pela fé? Quando nós dizemos que nós somos justificados pela fé, o que nós queremos dizer com isso? Perfeito. Então a ideia é que o fato de eu crer em Cristo Jesus me faz não ser condenado, certo? Perfeito. O que é o oposto à justificação pela fé? Isso, exato. Mas há pessoas que não creem na justificação pela fé. Elas creem em outras coisas para serem salvas. Um exemplo do que é negar a justificação pela fé. Exatamente. Perfeito. Então eles creem na justificação pelas obras. A ideia é, por meio das obras que eu faço, aqueles meus pecados que eu cometi não são mais imputados a mim. Então isso seria a justificação pelas obras, o que nós negamos. Nós cremos, e as Escrituras nos ensinam, que nós somos justificados pela fé. Então vamos analisar esse conceito de forma mais atenta. Justificação. Essa palavra justificação, usada nas Escrituras, ela é tirada de um contexto jurídico, de um contexto forense. Qual que é a ideia que ela quer nos passar? Justificar significa tratar ou considerar alguém de forma justa. Então ser justificado não significa necessariamente ser justo
no sentido de que eu tenho condições de ser justo diante de Deus. Qual que é a ideia? Mesmo eu sendo injusto, mesmo minhas obras sendo injustas, Deus me considera, me declara, de forma jurídica, de forma forense, justo. É assim que as Escrituras usam esse termo, e nós vamos ver alguns exemplos disso. Eu separei alguns textos para nós lermos que falam sobre essa verdade. Alguns do Antigo, outros do Novo Testamento. Alguém lê para mim, por favor, Êxodo 23, verso 7. Êxodo 23, verso 7. Outra pessoa lê para mim Deuteronômio 25, verso 1. Deuteronômio 25, verso 1. E uma terceira pessoa lê Provérbios 17, verso 15. Provérbios 17, verso 15. São os três textos do Antigo Testamento que eu quero mostrar para os irmãos. Êxodo 23, verso 7. Deuteronômio 25, verso 1. E Provérbios 17, verso 15. Então vamos começar com Êxodo 23, 7. O que Deus diz aqui? Que ele não justificará o ímpio. Observem que o uso do termo aqui, feito por Deus, quando ele diz a Moisés, é que aquele que faz aquilo que é ímpio, aquele que não se afasta da falsa acusação, aquele que mata o inocente e o justo, ele não será considerado justo. Ou seja, a condenação estará sobre ele. Ele será declarado injusto diante do tribunal de Deus, como resultado dele agir de forma injusta. Então, a ênfase aqui não é propriamente na sua ação injusta, mas na declaração jurídica da parte de Deus. É aqui que o contexto da palavra justificar é usado. O próximo texto é Deuteronômio 25, verso 1. Então vejam só o que nos diz o texto de Deuteronômio 25. No final do texto, Deus fala sobre aqueles juízes que justificam o justo e condenam o culpado, que é algo correto que deveria ser realizado. Havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, aqueles homens que foram escolhidos e estabelecidos por Deus julgarão. De que forma? Eles justificarão aquele que é justo e eles condenarão aquele que é culpado. Justificar aqui é oposto a condenar. Então o foco, mais uma vez, não está no ato em si, mas naquele resultado jurídico diante do tribunal desse juiz e que seria depois usado como termo análogo à própria ação de Deus. Deus como aquele que justifica, aquele que considera justo ou, em oposição, aquele que condena. Provérbios 17, 15. Então observem, mais uma vez, a ideia jurídica aparecendo aqui. Ele fala de pessoas que são perversas e justas. O que é abominação diante do Senhor? É que quando aquele que é justo, aquele que é íntegro, é declarado culpado, é condenado. Por outro lado, aquele que é perverso, aquele que age de forma injusta e é considerado justo, é justificado, esse também é abominável ao Senhor. Quando o juízo é pervertido. Então observem, o termo justificar tem essa conotação jurídica, como a declaração da parte de Deus quanto àquele homem, quanto àquele pecador. É assim que o termo é usado no Antigo Testamento e, como nós vamos ver, é usado também no Novo Testamento. Agora nós vamos ler 3 textos do Novo Testamento, 2 em Romanos, 1 em Marcos. Alguém lê para mim, por favor, Romanos 2, verso 13. Outra pessoa lê Marcos 12, 37. E outro Romanos 8, 33 e 34. Então, Romanos 2, 13, Marcos 12, 37 e Romanos 8, 33 e 34. Vamos começar por Romanos, capítulo de número 2, verso 13. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui ele está citando a ideia do pacto das obras, que nós já estudamos, que é aquela ideia de que o homem, obedecendo completamente a lei de Deus, pode ser considerado justo. Então nós temos 2 atos aqui. Um ato primeiro, da parte do homem, e como consequência, a justificação. A questão é que Paulo está argumentando aqui, isso é impossível, porque não existe quem
obedeça completamente à lei. Então, uma vez que ninguém consegue cumprir a lei, ninguém pode ser justificado por ela. Marcos 12, 37. Espera lá, vou abrir aqui para nós observarmos o texto. Marcos, capítulo 12, verso 37. Eu acho que eu passei o texto errado. Vamos ver. Eu passei o texto errado. O texto que eu queria, irmãos, talvez eu não encontre agora, mas é um texto em que Jesus Cristo, eu vou ver se não é Mateus, pode ser que seja Mateus. Mateus 12. Exatamente. Mateus 12, 37. Peço perdão aí pelo meu equívoco. Eu vou fazer a leitura desse texto. Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Nosso Senhor Jesus Cristo utiliza mais uma vez o termo de forma jurídica. Justificar é consequência das palavras que são ditas. Por outro lado, se essas palavras forem ímpias, serás condenado. Então, justificar como oposto de condenar. E por fim, Romanos 8, 33 e 34. Quem achar pode ler. O contexto que Jesus está falando aqui é sobre o resultado daquilo que está no nosso coração. Então a ideia é que as palavras são nada mais do que externar aquilo que está no nosso coração. Aqueles que externam impiedade, como resultado, são declarados ímpios. Aqueles que externam aquilo que é correto, esses são considerados justos. Essa é a ideia de Jesus aqui. Romanos 8, 33 e 34. 33 e 34 de Romanos capítulo 8. Observem o contexto jurídico sendo apresentado aqui. Ele diz: aqueles que foram eleitos por Deus não podem ser declarados culpados, não podem ser condenados. Mesmo que eles sejam pecadores, Cristo Jesus é aquele que os justifica, é aquele que os faz serem considerados, declarados justos, não pelas suas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Então essa é basicamente a ideia da palavra justificar. E por que isso é importante, irmãos? Na época em que os reformadores discutiram, debateram sobre a justificação pela fé, em contraposição com a doutrina católica romana da justificação pelas obras, o que eles falavam? Olha, a doutrina romana diz que justificar é um ato infuso da parte de Deus. É como Deus infundisse graça no homem e por isso ele é tornado justo. No pensamento católico romano, essa é a ideia de justificar. Aí os reformadores falaram: não, olha, quando a gente observa o termo justificar sendo usado nas Escrituras, a ideia que está sendo passada não é da infusão de uma graça que o faz ser verdadeiramente justo, mas é uma declaração jurídica da parte de Deus que considera o pecador como sendo justo. Tanto é, irmãos, que a gente vai ver em muitos lugares das Escrituras que essa ideia de justificar é trazida com a ilustração de uma vestimenta. A ideia é: nós somos sujos, nós somos pecadores, mas a justiça de Cristo nos cobre, nos veste, de forma que Deus nos enxerga justos, mesmo nós sendo injustos. Isso significa, irmãos, que a doutrina reformada não tem lugar para a graça infusa? Não, é claro que tem. Só que a ideia é que a graça que nos é infusa e que nos leva a sermos santos, ela faz parte do processo da santificação que vem depois da justificação. Então qual que é a ideia? Primeiro nós somos justificados, primeiro nós somos declarados justos diante de Deus, e aí a graça vai operando em nós para que nós sejamos agora santificados. E os reformadores então olharam essa confusão, por assim dizer, dentro do pensamento católico romano, que coloca a performance do homem, por assim dizer, as suas obras, como primária na justificação. E eles falaram: não, justificação vem primeiro, nós somos justificados a parte das nossas obras, e então, como consequência, nós vivemos uma vida de obediência, capacitados pela graça de Deus na santificação. Essa foi a grande discussão na época dos reformadores. Então, o que consiste em justificar? Justificar é Deus perdoar os seus pecados
em considerar e aceitar as suas pessoas como justas somente em consideração da obra de Cristo. Então, qual que é a ideia? Por que Deus perdoa os nossos pecados? Por que Ele nos aceita como justos? Porque Ele considera não a nossa obra, mas a obra de Cristo, que agora é atribuída a nós. Ela é imputada a nós. Essa é a ideia de justificação pela fé. A fé nos faz nos apropriarmos dessa obra de Cristo, que agora é imputada sobre nós, é considerada nossa. É uma justiça alheia a nós, a justiça de Cristo Jesus. Certo, irmãos? Claro até aqui o que é a doutrina da justificação pela fé? Sim, é quando a gente foca falando obra de Cristo, nós estamos falando daquilo que Ele exerceu como mediador do seu povo, como Deus homem. Deus homem. Sim, porque Cristo é Deus. É isso que torna ela válida e efetiva para nós. Porque apenas Deus pode suportar a ira de Deus que deveria ser destinada a nós. Porque se ele fosse simplesmente um homem, ele não conseguiria suportar. Essa é a ideia. Certo? Então, justificação a gente poderia trazer nesses termos também, como a imputação da obediência de Cristo a nós. Após a Reforma Protestante, muitos teólogos passaram a discutir sobre a natureza da obra de Cristo que é imputada no cristão. O que envolve essa obra de Cristo que nos é imputada? Hoje, nós costumamos afirmar que a obra de Cristo consiste em uma obediência dupla, sua obediência passiva e sua obediência ativa. Com base nessa dupla obediência, Deus nos considera justos diante dele. Por que uma obediência dupla? O que é a obediência passiva de Cristo e a obediência ativa? O que significam esses termos, passivo e ativo? Quando a gente fala sobre algo ser passivo, o que nós queremos dizer? É o que recebe. Ele é passivo de algo, ele está recebendo algo. Ativo é aquele que faz. Certo? Então, quando a gente fala sobre a obediência de Cristo nesses termos, o que a gente está querendo dizer? Que há uma obediência em que ele recebe algo e uma obediência em que ele faz algo. O que então é obediência passiva? Diz respeito à obediência de Cristo na cruz, ao receber passivamente a ira de Deus pela desobediência do homem ao pacto das obras. Então, quando Cristo está na cruz, ele sofre de forma passiva. Até por isso que a gente fala a paixão de Cristo. O que é paixão? Paixão é ser passivo de algo. É literalmente esse o significado da palavra paixão. Alguém está recebendo algo. Por isso, quando a gente diz que uma pessoa está apaixonada, o que a gente está querendo dizer? Que ela está sofrendo a partir de algo que outra pessoa faz a essa pessoa. Ela está sofrendo passionalmente, passivamente. Então, Cristo, quando morre na cruz, ele está recebendo a ira de Deus. E por que Cristo precisava receber a ira de Deus na cruz? Por causa do pecado do homem. O homem, quando quebra o pacto das obras, ele se faz passível à morte. Não é isso que Deus diz? Que aquele que comesse do fruto certamente morreria? Então, quando nós desobedecemos o pacto das obras, nós somos culpados de morte. E por isso, quando Cristo morre, ele morre em nosso lugar. Ele está recebendo a condenação que nós deveríamos receber, para que nós não precisássemos mais ser mortos. Mas e com relação à obediência ativa de Cristo? É aquilo que ele fez. Se os irmãos se lembram, quando nós falamos sobre o pacto das obras, nós falamos que Adão não tinha o direito à vida eterna, certo? Ele precisava cumprir o pacto das obras para receber a vida eterna. Se ele descumprisse, ele morreria. Se Cristo apenas recebesse a ira de Deus no nosso lugar, nós ainda precisaríamos obedecer à lei para sermos salvos. Porque nós simplesmente voltaríamos ao estado de Adão antes da queda. Mas observem que Cristo também nos concede a vida eterna. Cristo também obedeceu de forma ativa aquela lei que Adão não conseguiu cumprir. Então, por isso que é necessário que haja esses dois aspectos na obra de Cristo. Ele tanto sofre a condenação, para nos tirar do estado de condenação, só que nós não voltamos no estado de Adão. Nós somos colocados no estado a mais, que é o estado da vida eterna. Porque Cristo também obedeceu ativamente a lei, obedeceu ativamente o pacto das obras. Ficou claro, irmãos? Por isso que é importante nós entendermos o pacto das obras. O que foi o pacto das obras? Deus criou o homem, colocou no jardim, fez a ele promessas de vida eterna caso ele obedecesse, e fez a ele sanções caso ele descumprisse o pacto, que é a morte. O homem pecou, quebrou o pacto,
foi expulso do jardim e a morte veio sobre ele. Cristo não apenas resolve esse problema da morte, como ele também cumpre em nosso lugar, em nosso favor, o pacto das obras e nos faz digno de termos a vida eterna. Isso. Não, é toda a vida de Cristo, todo o ministério. A ideia é, ele obedeceu à lei de Deus ao longo de todo o seu ministério. Não teve um momento em que ele não tivesse obedecido aquilo que são os preceitos de Deus no pacto das obras, que é basicamente o resumo da lei: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma vez que ele cumpriu a lei ao longo da sua vida, ele é considerado digno de receber a vida eterna. Seria essa a ideia. Com relação à lei, sempre em relação à lei. Certo? Obediência à lei, isso. Não, é todo o ministério de Cristo. Isso, exatamente. E por que essa discussão é importante, irmãos? Porque essa foi uma discussão em consequência àquilo que os reformadores propuseram sobre a justificação pela fé. Não foram todos os reformados na história que creram nisso. Teve um camarada, especialmente, esse cara aí, Johannes Piscator, ele foi oponente à ideia de que a obediência ativa de Cristo nos é imputada. Para ele, apenas a obediência passiva de Cristo nos era imputada. E que Deus concedia a vida eterna simplesmente de forma graciosa. Olha, vocês foram perdoados dos seus pecados, eu acabei com as minhas exigências e agora concedo a vocês a vida eterna. E aí ele gerou uma discussão. Vejam, ele foi um oponente explícito à ideia da obediência ativa de Cristo imputada a nós. Isso gerou um debate ao longo da história, com alguns nomes, como por exemplo John Downey, que foi membro da Assembleia de Westminster, que nos concedeu os documentos que nós confessamos até hoje: a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Foi resultado da Assembleia de Westminster em 1646. A maioria dos teólogos de Westminster defendiam que a obediência ativa de Cristo nos é imputada. Afinal, as exigências de Deus permanecem eternas. E uma vez que as exigências de Deus permanecem, então elas precisam ser sanadas. Elas precisam ser cumpridas por alguém. Nós não conseguimos cumpri-las, Cristo cumpre em nosso lugar. Essa é a ideia que eles defenderam. Só que houve também teólogos de Westminster que não concordavam com isso. Um exemplo é William Twice, que foi inclusive o presidente da Assembleia de Westminster. O presidente daquela reunião, daquele sínodo, não concordava com aquilo que a maioria daqueles homens propunham. E aí, nós temos a introdução da nossa discussão de hoje. Se vocês perceberam, isso foi só o primeiro parágrafo aí do nosso texto, porque a nossa lição começa dizendo, primeiro parágrafo: a doutrina da justificação somente pela fé, em particular na tradição da teologia reformada, desenvolveu-se a partir do século XVI. Já no século posterior, a maioria dos teólogos reformados aceitava o conceito da imputação da obediência ativa de Cristo, que nós vimos agora, ainda que uns poucos teólogos proeminentes discordassem. Assim, mesmo na tradição reformada, os teólogos não concordavam em todos os detalhes relativos à doutrina da justificação pela fé somente em Cristo. Felizmente, existe espaço para discordância dentro de certos limites, sem colocar a doutrina ortodoxa da salvação em risco. Então, observem que o autor utiliza esse contexto da discussão histórica como introdução para a pergunta que nós fizemos hoje. Será que eu preciso crer explicitamente, de forma correta, em todos esses detalhes da doutrina da justificação pela fé para ser salvo? Ele vai defender que não. Que mesmo dentro do nosso contexto, da nossa tradição reformada, houve uma certa discussão sobre a imputação da obediência ativa, se era possível, se não era. E nesse sentido, ele apela para esse teólogo aqui, que cria na doutrina da obediência ativa, mas que defendeu que ela não é uma questão necessária para a salvação. Joe Owen, esse camarada aqui, que viveu aí entre 1616 e 1683, foi defensor da imputação da dupla obediência de Cristo. E ele escreveu muito sobre isso. Escreveu de forma substancial sobre a doutrina da justificação pela fé. Ele foi, na verdade, um dos grandes defensores das principais doutrinas reformadas da sua época. Escreveu milhares de páginas defendendo aquilo que nós cremos como doutrina da justificação pela fé e tantas outras doutrinas que nos são importantes. Foi um grande defensor da fé. Apesar disso, Owen foi enfático em afirmar que o objeto da nossa fé não é a doutrina da justificação pela fé em todos os seus detalhes. Antes, o objeto da fé é a pessoa
de Cristo Jesus. Então o que ele dizia? Olha, a gente discorda aqui em alguns conceitos específicos. Em essência, a gente concorda com aquilo que é central. Mas essas discordâncias específicas, ainda que um esteja errado e outro esteja certo, porque não é possível que os dois estejam certos ao mesmo tempo, não é esse erro que nos vai fazer perder a salvação. Porque aquilo que nos salva não é a nossa precisão nas doutrinas que nós professamos, desde que não sejam doutrinas centrais, mas é o objeto da fé, a pessoa de Cristo Jesus. O fato de nós crermos em Cristo Jesus e nos apegarmos apenas nele como aquele que pode nos justificar, é isso que vai nos fazer ser salvos, não a nossa precisão quanto aos detalhes dessa doutrina. Isso é o que a nossa lição está ensinando nesta noite. E tem a ver com aquilo que nós falamos sobre fé implícita e explícita. É claro que nós nos esforçamos para explicitar a nossa fé da forma mais precisa, da forma mais correta. Mas não são os nossos erros ou discordâncias em coisas que são secundárias que nos vão fazer não sermos justificados diante de Deus. Porque aquilo que nos salva é Cristo, mesmo que muitas vezes nossa fé esteja envolta com alguns erros, algumas questões equivocadas quanto à nossa fé. Mesmo na tradição reformada, nem todos os teólogos concordavam com todos os detalhes relacionados à doutrina da justificação pela fé. É isso que ele nos ensina, é isso que nós estamos vendo aqui, especialmente com relação à imputação da dupla obediência de Cristo. E por isso, ou enfatizou que os homens podem ser salvos de fato pela graça que eles negam em sentido doutrinário, e podem ser justificados pela imputação da justiça negada por sua opinião. Então o que ele está falando aqui? Olha, mesmo aqueles que negam a imputação da obediência ativa de Cristo, eles também são salvos por essa imputação. Mesmo que eles doutrinariamente neguem essa graça, é essa graça que os salva. E vejam, irmãos, que ele faz questão de fazer essa distinção. Ele fala, olha, aqueles que negam em sentido doutrinário. Ele quer deixar claro, olha, se você nega de forma cabal que Cristo Jesus é aquele quem justifica você, você não pode ser salvo. Mas se em algum aspecto doutrinário você discorda daquilo que as Escrituras dizem, talvez por falta de esclarecimento, talvez por causa de algum pecado, não é isso que vai fazer com que você seja isento ou seja excluído da salvação. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu até mesmo pelos nossos erros doutrinários. Nenhum de nós pode dizer que tem todo o conhecimento da ortodoxia cristã, nenhum de nós pode se dizer detentor de toda a verdade da fé, ainda que nós creiamos que aquilo que nós professamos é verdade. Afinal, se nós não crêssemos que isso é verdade, nós não professaríamos, nós seríamos incongruentes, seríamos incoerentes nesse sentido. Nós nos esforçamos sim para termos a doutrina mais correta. Nós pedimos a iluminação do Espírito, nós pedimos esclarecimento, estudamos, mas nós não podemos dizer que tudo aquilo que nós cremos, nós temos 100% de garantia de que é verdade. Apenas na glória nós teremos o conhecimento pleno do nosso Senhor e das suas doutrinas. Aí ele continua dizendo, acreditar na doutrina ou não acreditar nela, conforme explicada dessa ou daquela maneira, é uma coisa. Desfrutar da coisa ou não desfrutar dela é outra. Ou seja, eu posso não crer naquela doutrina da forma como ela é explicada, mas muitas vezes eu desfruto dela pela misericórdia de Deus. Deus graciosamente me faz desfrutar dessas verdades, mesmo que muitas vezes eu as negue. Não tenho dúvidas de que muitos homens recebem mais graça de Deus do que entendem ou admitem. E tem uma eficácia maior do que acreditam. Isso até, irmãos, pode ser aplicado com relação à ministração da ceia do Senhor. Nós temos muitos irmãos nossos que não creem que a ceia do Senhor seja de fato um meio de graça. Os batistas, por exemplo, eles creem que a ceia do Senhor é apenas um memorial, pelo menos a maioria dos batistas, né? Eles vão falar que a ceia do Senhor é simplesmente uma lembrança, um ato que nós fazemos para nos lembrar, mas nós não cremos nisso. Nós cremos que a ceia do Senhor é um verdadeiro sacramento no qual Deus nos alimenta com os méritos e benefícios de Cristo Jesus. Ainda que Cristo não esteja presente de forma física, nós não cremos nisso, nós cremos que Cristo espiritualmente se faz presente e nos alimenta pela ceia. E não é o fato de eu crer ou não nessa verdade que me vai impedir de participar dos seus benefícios. Deus é tão misericordioso que mesmo nós muitas vezes não crendo nessas graças, nos beneficia com elas. Então mesmo que o batista esteja lá celebrando a ceia sem crer que aquilo é eficaz, Deus está lá, operando, efetivamente trazendo os benefícios e os méritos de Cristo na celebração da ceia do Senhor. E ele vai explicar o porquê. Porque essa fé está incluída no assentimento geral que eles dão à verdade do Evangelho. Voltamos às lições anteriores. Aquilo que nós chamamos de fé implícita. Eles creem que são verdades todas as coisas que Deus fala. E talvez em algum momento eles não reconheçam que essas coisas são voz de Deus. Mas implicitamente elas creem. Elas têm um assentimento geral à verdade do Evangelho. Elas professam crer no Evangelho de Cristo.
E essa adesão a Cristo pode resultar disso, já que o seu erro sobre como são salvos pelo Senhor não os privará do seu real interesse nele. São pessoas que de fato têm um interesse real em Cristo. Pessoas que de fato se apegam à obra de Cristo Jesus para a sua salvação e que muitas vezes não entendem as complexidades da doutrina, mas são realmente salvos por ela. Pessoas que talvez até neguem de forma cabal, não, eu não creio nisso, mas que são verdadeiramente salvas pela obra do nosso Senhor nesse sentido. E aqui o autor do livro, vocês devem ter lido aí na lição, ele vai enfatizar essa ideia de como o homem é cuidadoso em distinguir entre aquilo que é uma heresia e aquilo que é um erro teológico. Owen se opôs frontalmente àqueles erros que tiravam a confiança unicamente nos méritos de Cristo. E nesse sentido, ele estabeleceu uma linha no que diz respeito às heresias, como a dos socinianos e os erros teológicos. O que são heresias? São aquelas doutrinas, aqueles conceitos equivocados que frontalmente atentam contra as doutrinas centrais da fé. E aqui ele menciona um grupo que é o grupo dos socinianos. Os irmãos já ouviram falar desse grupo? Nós não temos mais hoje muitos socinianos por aí. Mas na época dos reformadores, esse grupo de pessoas, aqueles que eram conhecidos como os seguidores de Fausto Socino, eles eram como que os precursores dos liberais. Eles negavam muitas das doutrinas da fé cristã, como a doutrina da Trindade, e eles negavam os méritos de Cristo sendo imputados aos homens. Então era um grupo extremamente complicado, negava os principais fundamentos da fé, e por isso Owen fala, olha, eles nós não podemos nem considerar como cristãos. Apesar de eles professarem crer em Cristo, na verdade, eles não se apegam apenas em Cristo como aquele que pode os salvar. E nesse sentido é uma heresia. Sendo uma heresia, eles não são verdadeiros cristãos. Agora, quanto a outros grupos dos quais os reformados discordavam, eles chamavam apenas de erros teológicos. Ou seja, a negação de uma doutrina específica, mas que não era central à fé, e que por isso poderiam ser salvos por Cristo. E aqui eles têm em mente, por exemplo, os arminianos. Arminianos que surgiram naquele contexto, que negavam, por exemplo, a doutrina da predestinação, conforme explicada pela teologia reformada, mas que não eram propriamente hereges. Eram pessoas que erravam teologicamente, mas que eram salvos verdadeiramente por Deus. Ou então os luteranos também. Os reformados, melhor dizendo, discordavam em muitas coisas dos luteranos, especialmente quanto à ceia do Senhor, mas não eram propriamente heresias, eram erros teológicos que não os impediam de ser salvos. E no caso dos erros teológicos, ainda que devam ser evitados e corrigidos pelo ensino das Escrituras, eles não são suficientes para apagar a obra de Cristo. É claro que os erros teológicos são erros. Precisamos sim nos esforçar para que a palavra de Deus os corrija. Mas não é porque eles são erros que eles apagam a obra de Cristo. A obra de Cristo é maior até mesmo que os erros. Ele morreu até pelos erros teológicos. Assim, todos os salvos serão salvos pela imputação da justiça de Cristo, mesmo que sejam incapazes de reconhecê-la ou admiti-la. Do contrário, os portões do céu serão muito mais estreitos do que nós podemos imaginar. Como, por exemplo, nenhum arminiano clássico ou anabatista entrará no céu, o que é uma insanidade. Nós cremos que a igreja do Senhor não se limita apenas à igreja reformada, apenas à igreja presbiteriana. Senão, nós teremos um céu apenas para presbiterianos, e nós não cremos nisso. O que nos salva não é a nossa doutrina formal, por mais correta que nós creiamos que ela esteja, mas é a obra de Cristo Jesus, que é imputada a todos aqueles que se apegam a Ele com fé e com arrependimento. E diante disso, nós vemos o espírito católico da reforma. O que significa o fato da igreja ser católica, meus irmãos? Nós já estudamos um pouco disso. Em janeiro, eu lembro que nós tivemos pelo menos 2 aulas para falar sobre isso. Nós falamos sobre a catolicidade da igreja. O que significa o termo católico? Universal, perfeito. Nós cremos que a igreja do nosso Senhor é uma igreja católica, é uma igreja universal. Justamente porque ela não está restrita a uma denominação, porque ela não está restrita a uma determinada localidade. E nesse sentido, os reformadores combateram o ensino da igreja de Roma. Por que a igreja de Roma fala? Não, nós somos a verdadeira igreja católica. Só que eles falam, não. Se você restringe a salvação apenas à ligação com a igreja de Roma, por meio do bispo de Roma, você não pode propagar a catolicidade da igreja. É justamente porque a igreja está espalhada pelos 4 cantos da terra, que a igreja está espalhada por todas as eras, nas quais Deus preservou o seu remanescente fiel, é por causa disso que a igreja é católica, é verdadeiramente católica. E aí o autor do livro fala justamente sobre isso. Aqui está um generoso espírito católico que pode surpreender a muitos. Owen traçou uma linha, mas também demonstrou bastante caridade para com os outros.
mesmo para com os de fora da tradição reformada. Ele entendeu que a simples confiança em Cristo para o perdão de pecados basta para entrar no reino do céu, em oposição à dependência de nossas obras de obediência para a justificação. Por isso, a doutrina da justificação do catolicismo romano é tão enganadora, pois faz o possível para impedir as pessoas de aceitarem essa simples verdade. A verdade de que apenas a confiança simples em Cristo que pode nos perdoar os pecados. E é muito interessante nós vermos isso, irmãos, porque Joe Owen é considerado por muitos como um escritor muito firme, um escritor que gasta muito tempo combatendo os falsos ensinos. E ele faz isso mesmo. Ele era um grande defensor da fé ortodoxa. Mas isso não o impediu de ser generoso com seus oponentes e de crer que, apesar dos seus erros, eles também poderiam ser salvos. É um espírito de humildade, um espírito católico. Não é apenas aqueles que professam a doutrina correta, em todos os seus termos, que são salvos, mas todos aqueles que se apegam às doutrinas centrais da fé, como a justificação pela fé, como os méritos de Cristo nos sendo atribuídos, mesmo que eles não entendam totalmente isso, são esses também aqueles a quem a obra de Deus, a salvação, é oferecida. E aqui eu queria citar um trecho de um outro livro que fala justamente sobre esse espírito católico dos reformadores. Se a reforma se apresentou como uma renovação da catolicidade evangélica reformada, uma recuperação da única igreja santa, católica e apostólica, então essa é a história que nós nos esforçamos para contar. A identidade reformada significa professar uma igreja que é católica. E nesse sentido, os reformadores e pós-reformadores se viam como membros de algo maior e humildemente reconheceram a ação de Deus ao longo da história, apesar de erros específicos. Nesse sentido, foram tolerantes com erros teológicos e questões secundárias, quando não afrontavam as doutrinas centrais do Evangelho. É por isso que os reformadores citaram muitos pais da igreja, citaram até mesmo autores da Idade Média, alguns dos quais eles discordavam de algumas coisas, mas que não os impediu de aproveitar as outras coisas, na medida em que eles acertavam e falavam aquilo que era baseado na palavra de Deus. Então, concluindo, irmãos, o que nós vimos aqui nesta lição de hoje? Nós somos salvos pela doutrina da justificação pela fé? Não, não somos. Apesar da fé requerer um objeto, a saber, Cristo, nós somos justificados pela fé nele, não em todos os detalhes dessa doutrina. Nesse sentido, nós devemos ser pacientes e tolerantes com aqueles que não conseguem compreender ou aceitar com clareza todas as nuances presentes na doutrina da justificação pela fé. Isso nos ensina humildade, nos ensina caridade, paciência e tolerância com aqueles que não entendem todas essas questões. E o autor do livro conclui falando justamente sobre isso. Existe sim espaço para defender a doutrina da justificação somente pela fé de vários ataques. Somos chamados a isso. Mas essa doutrina em particular não gera humildade e graça no nosso coração em relação aos outros por conta do seu significado para nós? Nós não somos salvos pela nossa obra, mas pela de Cristo. Isso deve gerar em nós humildade. De modo específico, ela nos mostra que precisamos da justiça de Cristo, que somos incapazes de obter para nós mesmos, devidos à nossa iniquidade. A justificação somente pela fé é gloriosa, em especial porque depositamos nossa fé na habilidade de Cristo para nos justificar, não em nosso conhecimento da religião cristã. Não é o nosso conhecimento da religião cristã que nos justifica, mas é a capacidade e habilidade de Cristo em nos justificar. É natural o objetivo de sermos tão explícitos em nossa fé quanto possível. Devemos sim buscar explicitar essa fé, porque essa doutrina, sem dúvida, nos fortalece a fé. Entretanto, mesmo as pessoas com fé mais simples no grande Salvador serão salvas, desde que olhem para fora de si mesmas, apenas em direção a Cristo, para que as liberte de seus pecados. Observe as duas coisas que ele enfatiza para nós aqui. Sim, precisamos buscar a fé e a doutrina verdadeira, porque professar a doutrina verdadeira vai nos fazer evitar muitos erros, vai nos fazer evitar maus entendimentos quanto à ação de Deus. Nós somos fortalecidos quando nós professamos a fé verdadeira, por isso devemos buscá-la. Mas mesmo aqueles que não professam todos os aspectos da fé verdadeira, mas se apegam ao grande Salvador, olhando para fora de si mesmas e olhando para Cristo, essas também são libertas dos seus pecados. E eu queria terminar com um incentivo para que nós busquemos sim um entendimento maior da doutrina que nós professamos. Devemos sim ser tolerantes, devemos ser humildes com relação a tudo isso que nós vimos, mas ao mesmo tempo não devemos pensar que simplesmente uma fé implícita basta, como nós vimos na semana passada. Há pessoas que negam a imputação da obediência
ativa de Cristo Jesus. Apesar disso, cremos na obediência ativa de Cristo Jesus imputada a nós, nos traz benefícios para a nossa fé. E eu queria citar um texto desse autor aqui, que é o Teodoro de Beza. Ele foi sucessor de Calvino em Genebra. E ele fala sobre os remédios da obra de Cristo quanto às acusações que Satanás nos faz ao longo da nossa vida cristã. Primeira coisa, Satanás atormenta a nossa consciência nos lembrando de que por nossos pecados nós somos merecedores de eterna condenação. O que ele está falando? Que Satanás sabe que nós deveríamos ser condenados pelos nossos pecados. Nós devemos diante de Deus. Mas o que é um remédio para nós? A obediência passiva de Cristo. Cristo, por sua morte na cruz, sofreu o que deveríamos sofrer de forma vicária. Quando nós nos apegamos à obediência passiva de Cristo, nós temos um remédio contra a acusação de Satanás de que nós devemos diante de Deus. Mais que isso, Satanás nos acusa de não sermos perfeitos cumpridores da lei, sendo que Deus requer de nós plena justiça. Nós precisamos cumprir a lei para termos vida eterna. É isso que diz o pacto das obras. Mas Cristo, por sua obediência ativa, cumpriu todos os preceitos da lei de forma perfeita e santa, e tudo isso em nosso favor. Sua obediência ativa também nos é imputada. Então, professar essa verdade doutrinária nos traz também um remédio. Nós sabemos que, se depender de nós, nós não conseguiremos a vida eterna, mas alguém cumpriu em nosso lugar, e por isso nós temos a certeza de que tudo isso nos é garantido. E por fim, uma terceira acusação. Satanás nos acusa de termos nascido em pecado, ou seja, nós somos culpados do pecado original, tendo assim uma natureza pecaminosa desde a nossa concepção. Então nós não apenas devemos diante de Deus quanto à nossa culpa, nós não apenas estamos em falta de conformidade com a lei de Deus, mas o nosso próprio nascimento é envolto pelo pecado. Mas Cristo, também de forma vicária, foi concebido sem iniquidade e sem o pecado original pelo Espírito no ventre da Virgem Maria. Ele nasceu sem pecado não apenas porque isso o capacitaria a ser o mediador, mas Cristo nasceu sem pecado em nosso lugar, de forma vicária. E o nascimento de Cristo de forma sem pecado também nos é um remédio, porque o nosso pecado original também é pago pelo nascimento de Cristo sem pecado. Então nós temos 3 acusações de Satanás, que a parte de Cristo são verdadeiras, mas em Cristo nós temos 3 remédios. Quando nós entendemos essas doutrinas, nós podemos ser confortados pelo que a palavra de Deus nos propõe. Certo, irmãos? Alguém tem alguma pergunta ou consideração sobre a lição de hoje? Sobre o que nós vimos sobre justificação, sobre obediência ativa e passiva, sobre o espírito católico da reforma, ou sobre os remédios de Cristo contra as acusações de Satanás? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou acréscimo, fiquem à vontade, nós temos ainda alguns minutos, 4 minutos, para nós conversarmos. Certo? Semana que vem, então, irmãos, nós vamos falar sobre aquilo que a nossa fé se apropria. E observem que cada uma das lições vai pressupondo aquilo que a gente viu antes. Porque se a gente está atento a todas essas lições, nós vamos ver que a nossa fé se apropria de Cristo Jesus como nosso mediador. Mas nós vamos ver quais são as questões implícitas aí nessa doutrina que nós professamos sobre nos apropriarmos de Cristo Jesus. Então, eu incentivo os irmãos a lerem o texto da pergunta 6 para a semana que vem. Se possível, deem uma revisada aí naquilo que nós já vimos até agora, nesses capítulos curtos. Se possível, também anotem essas distinções que nós temos enfatizado aqui, para ficar fácil aí para consulta, para ficar fácil para lembrança. E aí, aos poucos, nós vamos construindo esse nosso argumento quanto à importância da virtude da fé. Certo?